como você sabe, a gente está enfiado até o pescoço nessa questão aí do caso Cláudio, né? A gente investiga, assim, eu não tinha despertado por caso Cláudio lá em 2008. Eu só fui despertar assim mais a miúde a partir de 2015, depois que eu pedi a liberação do documento, aqueles relatórios, né? E que a polícia então acabou cedendo pra gente o relatório, um BOS do Cabo Rabelo e fotografias que o Cabo Rabelo tinha tirado. Mas a partir daí, o que eu descobri? Que eu tinha recebido um e-mail de um cara de Divinópolis, que é uma cidade próxima a Cláudio, lá em Minas Gerais, de 2008, e que ele tinha visto uma criatura luminosa no dia 19 de novembro de 2008. Só que quando eu recebi esse e-mail, a gente recebe muitos e-mails, eu não tinha associado que aquilo fazia parte do caso Cláudio, né? Só depois, eu junto com o Lauro Miguel, tudo é que a gente foi sacar que isso daí realmente estava atrelado. A partir daí, então, a gente começou a falar com vários militares. Esse aqui, por exemplo, era o soldado Francisco, hoje ele é sargento, né? A gente conversou com vários militares, né? Sargento William, né? O motorista do capitão Eisenhower, né? Que na época ele era capitão, hoje é tenente-coronel, na reserva. E nós falamos com o Marcelino, que era o motorista, e vários outros militares. Conversei até hoje com 5 militares sobre essas questões. Mas o mais interessante desses militares abordados do caso Cláudio é o sargento Araújo, Valdir Araújo da Silva. Né? O sargento Valdir, ele foi um dos militares que filmou as criaturas e filmou os objetos também. E aí, embora eu tenha feito várias petições à Polícia Militar posteriores a esses documentos, eles falaram que não tinha mais nada. Só que de uns tempos para cá eu comecei a receber documentos da Polícia Militar por outras fontes e que são documentos manuscritos, né, feitos pelos próprios militares, assinados por eles e contando essa história toda. E no depoimento do sargento Valdir, eu extraí um trecho. Esse aqui é o sargento Valdir. Eu extraí esse trecho que ele fala o seguinte: foi feita, está lá escrito com o próprio punho dele, foi feita uma filmagem com uma câmera digital, fomos até o canavial da usina e a luz apareceu mais distante na direção da cidade de Carmo da Mata, Minas Gerais. Voltamos para a rodovia e paramos perto das 4 Cruzes e ficamos observando a luz que estava mais distante para o lado da cidade de Oliveira, Minas Gerais, que é uma outra cidade ali circunvizinha. E fala aqui, o delegado Carlos Henrique e mais 2 policiais estavam no local e também avistaram o objeto. Foram tiradas algumas fotos, porém sem muita nitidez. O que a gente conseguiu? As fotografias. Elas não mostram muita coisa, mas mostram esse objeto que o sargento Valdir fotografou naquela época. Isso é o quê? Material da polícia que não foi liberado oficialmente para nós ainda. Então a gente está conseguindo algumas pérolas desse caso Cláudio. Esse aqui, por exemplo, é um desenho que foi feito pelo tenente-coronel Eisenhower com base no ser que foi avistado por ele naquela época. Um dos seres, né, que é um Grey. Então ele coloca aqui 90 centímetros, ele tinha de 15 a 25 quilos aproximadamente, e esse ser com uma túnica branca estava dentro da nave. Dentro da nave. Porque a gente tinha uma desconfiança de que houve abdução de alguns militares e civis. Hoje a gente não é mais desconfiança. Hoje a gente acredita de fato que isso ocorreu e alguns desses militares passaram por experiências dentro desses objetos voadores não identificados. Uma coisa interessante da continuidade dessa pesquisa é que o fenômeno, ele, apesar de ter ocorrido em 2008, ele continua ocorrendo na atualidade. Em 2026 eu recebi um vídeo agora em maio de 2026 de uma fazenda lá na zona rural, uma senhorinha
que mora lá, ela acabou gravando com o seu celular um objeto multicolorido que apareceu lá bem estranho e que está bem aderido, né, a essa questão ufológica, né, as mães do ouro, né, que eles chamam lá, folcloricamente. E teve também uma outra filmagem que foi feita pela Jéssica no dia 14 de fevereiro de 2026 e que mostra em cima desse morro aqui um objeto que é bem parecido com aquele do Mike, né, com várias luzes, né? Então, que fique bem claro para vocês, aquele negócio do Mike se descobriu que era uma pousada ali, né, que era aquele Chácara Paraíso, né, onde tem um camping e tal. Mas nesse caso de Cláudio, dia 14 de fevereiro, realmente apareceu um objeto que tem essas luzes. Mas esse daí tá suspenso, né? Esse tá suspenso tá no ar mesmo, tá no ar. Então tem a filmagem, tudo ali. Uhum. Ela viu junto com o marido e mais os filhos, né? Sabe o que eu ia te perguntar? Você disse que os militares, eles foram atender várias vezes ocorrências, né? Isso. Pelo menos 7 ocorrências. E as pessoas... 7 ocorrências com seres. Com seres. De naves e seres foram 26. Então, as pessoas que faziam as denúncias... essas pessoas ligam, olha, vem aqui que eu tô, sei lá, tô vendo um negócio estranho. Pousou aqui na fazenda um negócio estranho. Essas pessoas já deram entrevista? Tem algum relato dessas pessoas pra mostrar? Tenho várias no meu canal, né? A gente tem uma playlist sobre o caso Cláudio, tem inúmeras testemunhas daquela época, porque assim, conforme a gente foi obtendo esses relatórios manuscritos, tinha de alguns civis também. Então a gente teve a oportunidade de voltar lá, contactar essas testemunhas civis e pegar o depoimento. Depois eu publiquei na playlist, né, no meu canal, o canal Edson Boaventura, tem uma playlist lá, Caso Cláudio, com esses depoimentos. Tem inclusive da esposa do Sargento Valdir, né, porque o Sargento Valdir, ele faleceu, né, inclusive quando ele faleceu, ela conta no depoimento dela que estiveram presentes na casa dela alguns militares que ela não conhecia e que confiscaram todas as câmeras, algumas fitas de vídeo que ele tinha em casa, né? Então foi levado tudo embora. Eu tentei descobrir para onde foi isso e, assim, a suspeita que eu tenho para onde foi levado esse material aí, que provavelmente ali tinha até imagem dos seres, né, de naves e tal, teria ido para a base aérea de Lagoa Santa, que é em Minas Gerais, que é uma instalação militar da Aeronáutica Brasileira. Então, eles estiveram lá em Cláudio, abordaram todos os militares, Sargento William, o Cabo Rabelo, tiveram na casa do Cabo Rabelo entrevistando, coletando depoimento deles, só que esses relatórios a Aeronáutica não me liberou. Porque provavelmente isso aí foi classificado num alto grau de sigilo que não permitem que eles liberem para o cidadão comum. Se fosse algo assim mais raso, né, de uma classificação mais baixa, talvez eu tivesse conseguido esses relatórios. Mas tem um outro relatório que a gente conseguiu, que é do soldado da Polícia Militar Ricardo de Oliveira Fiuza, né, que é esse daqui. Aqui está um pedaço do relatório, né, manuscrito. Esse aqui é o soldado que ele conta que ele estava fazendo a guarda do cemitério, né, estava na parte externa do cemitério ali, e aí de repente ele viu um objeto, né, no céu, e ele então acabou fazendo na cadeia, aliás, no cemitério não, na parte externa da cadeia pública, está escrito aqui. Em certo momento, aproximadamente 5 minutos, a mesma desapareceu, quer dizer, o fenômeno durou 5 minutos. E o objeto se deslocou em linha reta, de baixo para cima, e era uma luz de forma circular e de cor avermelhada, né? Eu entrei em contato com esse soldado, né, o Fiuza, só que infelizmente ele me bloqueou no WhatsApp e não me respondeu nada, né? Então provavelmente ele não quer falar a respeito do assunto. Outras pessoas que a gente está fazendo hipnose atualmente fizeram desenhos das criaturas dentro das naves, o que aconteceu. Então a gente está num processo de investigação bem forte. Quem está fazendo esse processo de investigação é 100% ufólogo? Não, tem físicos também. A gente tem na nossa equipe o G, que é esse daqui, que é o Edson Geraldo, e ele tem levado vários equipamentos científicos e fazendo algumas medições. Inclusive ele descobriu
que num dos locais que acredita-se que poderia ser um portal onde entram essas naves, onde aparecem as criaturas luminosas, ele detectou lá 68,4 Hz. Sendo que no Rancho Skinwalker eles detectaram 68 Hz. Ou seja, está muito, muito próximo. 68 para 68,4 é muito ali, é muito parecido. É exatamente igual. É muito parecido com o que tem lá. A gente tem feito também coleta de materiais, porque a gente ficou sabendo que tem uma mata, um morro lá próximo, que caiu um objeto, foi visto por escoteiros na época. Isso aqui é um dos escoteiros acompanhando o nosso trabalho, e a gente achou já alguns fragmentos que eu estou para analisar. Eu descobri um laboratório agora aqui em São Paulo, que eles fazem a análise. É perto ali do Tatuapé, perto de onde eu moro. Inclusive a gente só está levantando dinheiro agora para poder fazer essas análises. Só que assim, eu não queria fazer só análise desse material de Cláudio, porque eu tenho fragmentos de um UFO lá de Guarujá, dos anos 2000, né, que foi numa ilha que tem na Praia Branca, lá em Guarujá. E tenho também outras amostras do objeto que explodiu na Praia das Toninhas, no litoral norte, lá em Ubatuba, né, que é um caso famoso da explosão do OVNI de 57. Eu consegui uma amostra maior e eu preciso fazer essas análises em algum laboratório científico. Então eu já descobri esse. Aí estou fazendo só orçamento e esperando ter grana para poder ir lá e fazer essas análises. Então, as pessoas aí, por exemplo, se alguém tiver interesse, né, de ajudar colaborar financeiramente para a gente ir lá e já fazer essa análise, a gente... Tá por volta de quanto? Uns 3 mil, mais ou menos. Não é muita coisa. Tá. Né? Então, dá para a gente fazer já essa análise e descobrir o que é esse material. É composto do quê? Pelo menos, né? E ver, por exemplo, no caso de Ubatuba, se ele tem a composição pura de magnésio que foi encontrada nas outras amostras que eu já analisei na USP aqui em São Paulo. Isso há muitos anos atrás, a gente fez algumas análises. Então, porque assim, quando você tem algum material de OVNI, a gente precisaria ter aí um laboratório, ter recurso até para fazer esse tipo de coisa. E geralmente o ufólogo não tem isso, porque ele não tem apoio nenhum, nem do governo, nem de universidade. Então, eu, por exemplo, eu vivo da minha aposentadoria e também do recurso que entra no YouTube, que também não é muito. A gente sabe que o assunto ufologia, ele não paga bem, né? E assim, propagandas pagas também no meu canal. Eu tinha da Insider, mas ela encerrou o contrato, também não pagava muito, né? E agora a gente não tem nada. Né? Então a gente depende dos inscritos, das pessoas. Não, você aí, ó, querem... que fez a vaquinha do Mike Leão bombar lá, ó, então, por causa da ufologia. Se eu recebesse a grana que o Mike Leão tinha Vamos ajudar os ufólogos aí também. Eu fazia um museu, cara, de ufologia aqui em São Paulo. Com aquele dinheiro que ele já ganhou, eu com certeza viabilizaria o museu ufológico aqui em São Paulo. Entendeu? Né? Com essa grana. Mas é aquela coisa, às vezes o pessoal dá dinheiro e colabora em outras causas menores e não enxerga a causa ufológica como algo importante. Mas eu espero que depois, né, do filme do Spielberg, depois dessas liberações que ocorrerão, né, nos Estados Unidos, e elas são ininterruptas, vão continuar acontecendo, depois que a gente conseguir também liberar alguma coisa aqui no Brasil a mais, então as pessoas comecem a despertar para ajudar mais nessa causa, né? Porque é uma causa difícil, né? Que eu já tô 46 anos nisso, em agosto eu vou fazer 47 anos, né? Que a gente dá murro em ponta de faca, né? E a gente vê que vamos dizer assim, o resultado que a gente tem, ele não é proporcional à nossa perseverança e à nossa vontade, né, de descobrir, de trazer a verdade para o público. Você quer falar também sobre, por exemplo, já que você falou que tem físicos e tudo mais, quando é que a mídia vai começar a falar do caso Cláudio? Olha, eu estive numa feira agora no Rio de Janeiro, juntamente com o Lauro Miguel, né, ele me chamou para ir para lá. Era a Rio 2C,
onde ela congrega um monte de gente de cinema, documentarista, aí o pessoal vai lá para fazer reuniões também, né, e já fechar, vender filme, ver quem que vai fazer a distribuição e tudo mais. E o Lauro falou para mim, vamos lá, tal, consegui 2 ingressos, né, porque não é tão barato lá a diária lá, o ingresso, o mais barato tava 700 pau e o mais caro 3.900, para você ver, né, é salgadinho o negócio. E aí como ele tinha 2 ingressos, eu falei, bora para lá, né, aí fomos, fizemos uma reunião muito proveitosa, e aí a empresa lá vai fazer a distribuição do filme do Lauro. Tá para sair a resolução já lá na justiça, então ele acredita que provavelmente até o final do ano já vai conseguir finalizar o filme. E eu estou escrevendo um livro sobre o caso Cláudio, que eu pretendo lançar em outubro ou novembro, né? Possivelmente aí finalzinho de outubro, comecinho de novembro, porque alguns desses documentos que eu consegui, que são manuscritos, foi pedido para mim esperar até outubro de 2026 para revelá-los, né? Entendi. Porque para não complicar as pessoas ali que acabaram fornecendo esse tipo de material. Mas você não acha que a mídia pode fazer com o caso Cláudio que fez com o Varginha? Porque no documentário de Varginha que a Globo soltou, acabou com a ufologia. Eu acredito que o caso Cláudio, ele tem muito mais consistência do que o caso Varginha. Porque ele tem documentação, ele tem depoimentos de militares já gravados em vídeo, inclusive o próprio depoimento do tenente-coronel Eisenhower, né, que afirmou isso. Inclusive eu entrei em contato com ele para que a gente, em algum momento, no tempo dele, gravasse uma entrevista para ele dar mais detalhes daquilo que ele viveu. E aí ele pediu um tempo, que agora ele acabou de entrar para reserva, estava viajando, aquela coisa toda. Então a gente vai esperar um momento em que isso aconteça também para saber mais detalhes a respeito disso. E não é um qualquer que está falando, é um tenente-coronel que afirmou e tem documento, tem foto, tem vídeo, né? Tem marcas que ficaram, tem dezenas de depoimentos de testemunhas. Então não é que nem o caso Varginha, que você não tem nada praticamente. Você tem o quê? É baseado em relatos de pessoas que experienciaram aquilo, mas você não tem uma folhinha de documento, você não tem nada, né? Houve um questionamento agora recentemente. É interessante ter o boletim de ocorrência, ou então o registro da chamada na ligação. Não, tem o popular. O popular lá, a pessoa ligando, olha, pousou alguma coisa aqui na frente da minha casa. Tem um dos BOs. Tem um dos BOs e tem esse relatório. Esse relatório, ele não tá com assinatura, mas ele foi enviado assim pela Polícia Militar. Porque naquela época, o que eles faziam? Eles faziam manuscrito e também depois passavam para dentro do computador, né? Tinha um computadorzinho lá e digitavam. Então eles imprimiram isso aqui e mandaram para mim. Eu tenho toda a cadeia de solicitação, de envio. Foi inclusive um militar chamado Alessandro que enviou isso pra gente. Então tá tudo documentado em dezembro de 2015. Mas é aquela coisa, eu solicitei esse documento assinado. Então em breve eu terei na minha mão esse documento assinado, né? Para não ter dúvidas de que o que aconteceu em Cláudio está devidamente documentado, né? E documentos oficiais aí. E só que assim, ataques de negacionistas, isso daí a gente vai ter. Tanto em caso Varginha, Cláudio, Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs. E essa bola já tinha sido cantada, né? Há algum tempo atrás, por pessoas que falou, olha, vai ter uma onda que vai tentar desqualificar, vai tentar descredibilizar o caso Varginha, Noite Oficial dos OVNIs, caso Cláudio, Operação Prato. Então fica de olho. Então a gente já sabia que tudo isso estava em andamento, né? E que alguns ataques seriam a pessoas, a pesquisadores que trabalham, que estão à frente desses trabalhos, porque se você conseguir puxar o tapete de um pesquisador desse, você derruba o caso, praticamente. Então, essas iniciativas, elas estão em andamento. Eu, por exemplo, não tenho medo nenhum, não tenho nada a esconder, nada
que vai me colocar em xeque, e aquela coisa que eu falo, falem bem ou falem mal do Edson Boaventura, e bora que eu vou continuar trabalhando, né, trazendo a verdade para vocês, porque nada vai me fazer parar.